de algo que ela tinha. Ela tinha ali à disposição dela uma riqueza muito grande, mas ela viveu como uma pobre. E às vezes nós na igreja vivemos da mesma forma. Vivemos da mesma forma porque nós temos uma riqueza tão grande, tão poderosa, e nós muitas vezes não lembramos e não usamos. Então eu quero falar sobre milagre. E eu quero te falar, o milagre está na sua boca. Diga aí para a pessoa do seu lado, o milagre está na sua boca. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos que a nossa palavra, ela tem um poder criativo. Presta atenção aqui, os irmãos estão meio dispersos. Eu sei que o diabo vai resistir nessa palavra, porque ele não quer que você lembre daquilo que você já sabe. Então, nós sabemos que tem uma palavra que tem poder criativo, mas tem gente que exagera, né? Nós não podemos cair também para o exagero. Tem gente que tem medo e que acha que se alguém falar alguma coisa contra ele, vai pegar, e se alguém declarar alguma coisa contra ele, a sua vida vai... Não, meu irmão, a Bíblia já diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. Sabe, mas, por outro lado, nós temos que ter um equilíbrio. Por quê? Porque, de fato, aquilo que nós falamos, movidos pelo Espírito, tem um poder criativo, tem um poder de criar as coisas, sabe? Nossas palavras movidas, você quando é movido pelo Espírito Santo, e quando fala algumas coisas, essas coisas virão à existência. Presta atenção, irmãos. Por isso que nós temos que tomar tanto cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque tanto as negativas também têm poder, mas aquilo que nós falamos alinhado com a palavra, alinhado com o Espírito, tem o poder de gerar coisas que não existem. E aí, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Presta atenção, quem aqui crê nas promessas de Deus? Pois é, mas não basta apenas crer. Você pode ter uma fé prevalecente, uma fé que crê com todo o seu coração, mas se você não falar, não vai acontecer nada. Se você não liberar, se você não declarar, não vai acontecer. Você fala, pastor, que sério isso que você está dizendo? É sério mesmo. Quero hoje te chacoalhar para você mudar as palavras que saem da sua boca. Sabe, nós pastores, nós atendemos várias pessoas, principalmente a liderança, aqueles que estão mais próximos, mas outros irmãos também. Irmãos, e o que mais nós ouvimos é o quê? Palavra de reclamação, relatórios de negativos, relatórios ruins. Sabe, irmão, na nova aliança, a fé é ativada pelo falar. Nada acontece até você falar. Joel 3,10, dá para projetar Joel 3,10 para mim? Joel 3,10 diz assim: forja as espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Vamos repetir? Diga o fraco, eu sou forte. Sabe, a Bíblia não diz, diga o fraco, vamos nos reunir aqui, vamos estudar por que nós somos fracos e talvez juntos nós seremos fortes. A Bíblia não diz aqui, quanto mais fraco, mais transformação tem que ter na sua vida, e Deus vai transformar a sua vida. A Bíblia não diz aqui, vamos pegar você que é fraco, vamos ver por que você é tão fraco, qual que é a origem dessa fraqueza na sua vida. Não, ela diz apenas, o fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas às vezes nós queremos complicar as coisas. Sabe, irmãos, sabe por que às vezes grupos nossos, células não crescem? Porque o líder normalmente quando vai procurar um discipulador, ele chega lá com a lista de choro, né?
Antigamente a gente, quando recebia o salário, fala que era a folha de cebola, né? Só chorar. E aí ele fez, não, pastor, é que você não sabe, os irmãos lá não querem saber de nada. Não, é porque os irmãos não têm dinheiro para isso. É porque os irmãos não têm compromisso. Sabe, irmãos? É um relatório que, assim, aí você fala, mas pastor, eu vou desprezar a verdade? Não, eu não vou desprezar a verdade, eu não vou fechar os olhos para o que está acontecendo. Mas aí o irmão fala, então tá bom, vamos ouvir você. E aí ele chega, não, pastor, porque minha vida está ruim, está assim, me traíram, me ofenderam. Tá bom, ok, e aí, e agora? E agora? Não, pastor, mas, sabe, irmãos, qual é a verdade agora? Você foi ofendido, você foi traído, você foi, tiraram alguma coisa de você, mas qual é a verdade agora? A verdade é que você é filho, você é amado, você é filho, você é herdeiro de Deus, e as coisas velhas já passaram. Diga o fraco, eu sou forte. Sabe? Mas nós ficamos às vezes presos. Assim, eu quero te falar, você ficar dizendo a sua fraqueza não vai te fazer forte. Você ficar dizendo o seu fracasso não vai te levar para o sucesso. Você ficar falando da sua derrota não vai te fazer um vencedor. Diga aleluia. É preciso ter outra postura. Sabe, irmãos? As coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar na sua célula, as coisas não vão mudar na sua vida, enquanto você ficar olhando para aquilo que você tem. Você precisa falar daquilo que você enxerga, e começar a falar daquilo que você quer ver. Presta atenção. Você precisa parar de falar daquilo que você vê, e começar a falar daquilo que você quer ver, deseja ver. Isso é fé, essa é a fé do Novo Testamento, essa é a fé da nova aliança, a fé que declara aquilo que você quer que aconteça. E se você ficar reclamando, eu vou te falar uma coisa, não vai mudar nada, pelo contrário, vai piorar mais ainda. Os irmãos estão olhando assustados para mim. Sabe, irmãos, você precisa decidir, você quer ficar com os fatos, e é fato, muita coisa nas nossas vidas é fato. Você quer ficar com os fatos ou você deseja tomar uma decisão hoje e ficar com a verdade da palavra de Deus? A palavra de Deus te dá promessas de muitas coisas, mas como eu falei, não adianta você apenas falar que crê, você precisa falar que vai acontecer. A fé no Novo Testamento é o seguinte: ignore os fatos e creia naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus já fez, na verdade, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já disse que é seu. Oh Jesus, irmão, fale como se estivesse acontecendo, fale como se já fosse verdade, fale como se já fosse, sabe, você vai receber com fé no seu coração, com simplicidade, crê no coração, e a Bíblia fala assim, eu criei, por isso eu falei, eu criei, por isso eu falei. Jesus, sabe, irmãos, quando nós falamos, as coisas começam a acontecer, porque a Bíblia nos ensina que palavras são sementes, sabe? Só que semente ela não é uma questão de você jogar e ela, pum, estoura. Ela tem um tempo para germinar, sabe? Mas nós precisamos falar antes. Diga assim, eu preciso falar antes. Não adianta você chegar, tem muita gente falando assim, não pastor, estou para receber aí uma herança, quando eu receber, eu vou dar meu testemunho. Eu vou ser curado, eu tenho certeza, quando eu for curado eu vou dar meu testemunho. Não, você já precisa testemunhar agora.
declarar, crer, tomar posse, dizer, falar, abrir sua boca. Oh Jesus, não é uma questão de falar depois, é uma questão de falar antes. Quando eu vou ser? Não, eu já venci em nome de Jesus. Comece a falar desde já. Essa fé é fundamental. É assim que o Espírito Santo vai agir em você e através de você. É essa a maneira que Deus estabeleceu para que as coisas funcionassem. Sabe, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo que vai acontecer na Bíblia, antes do fato, existe uma palavra que precede o fato. Você vê na passagem, quando Davi vai enfrentar Golias, antes de Davi ir lá matar Golias, ele fala o quê? Ele faz o quê? Ele chega lá diante de Davi e fala, primeiro ele fala com Saul, né? E aí ele fala, eu vou lá, quem é esse incircunciso? E ele vai lá enfrentar, e quando ele depara com Golias, ele fala, meu Deus, pensei que você era menor. Tu é grande, hein? É isso que Davi fala? Ele chega lá e fala, não, meu Deus do céu, eu acho que eu não consigo. Não, ele diz, quem você pensa que é? Você é um incircunciso que afronta, que ousa afrontar o exército do Deus vivo. E aí ele declara uma palavra e vai lá e vence o gigante. Sabe, irmãos, assim, no momento que nós falamos, aí você fala assim, pastor, mas isso daí até hoje o Neto estava falando, isso não é pensamento positivo, palavras positivas, o mundo ensina isso. Fala, irmão, não é isso, o mundo não tem como ensinar isso, porque isso não funciona para alguém que não tem o Espírito Santo. Somente aquele que é como eu e você, que é a habitação do Espírito Santo, tem a unção que pode fazer as coisas acontecerem. A pessoa do mundo aí vai ficar falando positivo, eu vou prosperar, eu vou crescer, vai espumar o canto da boca e vai chegar, depois de um tempo, ele vai ficar frustrado. Por quê? Porque só quem tem o Espírito Santo, só quem é a habitação de Deus que tem esse poder. É assim, você acha que qualquer soldado de Saul poderia enfrentar o gigante ali? Sim ou não? Não, porque naquela época, o Espírito Santo não estava na vida de todos. Estava só sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre algumas pessoas. Os soldados ali não podiam, os únicos dois que estavam ali naquela cena, que podiam enfrentar Golias da mesma forma, era Davi ou Saul. Só que Saul não quis, Saul não tomou posse daquilo que ele tinha, não falou antes e não enfrentou o gigante, mas Davi sim, Davi decidiu crer e avançar, e a unção que estava sobre Davi, foi ela que derrotou aquele gigante. Sabe, irmãos, a unção que está na sua vida, ela tem um compromisso de cumprir aquilo que a sua boca libera. Não tem nada a ver com sua emoção, mas tem a ver com aquilo que a palavra de Deus fala. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo te move a falar, te move a declarar. Sabe, a palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, tudo que for dito vai acontecer. Mas Davi estava sozinho ali, não tinha 2 para concordar com ele. Pelo contrário, Saul falou, não, você é muito pequeno para ir. Os irmãos dele falaram, quem você pensa que você é? Sabe, irmãos, às vezes nós temos que concordar conosco, com a gente mesmo. Muita gente vai falar que você está maluco, tem gente que vai dizer que não tem nada a ver, tem muitas pessoas que vão te levar a falar, cuidado, não faça isso, mas às vezes você vai ter que ignorar todas essas vozes, e você sozinho declarar,
Na verdade não é você sozinho, porque o Espírito Santo está com você. Então você declarando com o Espírito Santo é 2 ou mais, em nome de Jesus, amém? Então tem momento que você precisa concordar com você mesmo, sabe, irmãos, crer não é falar antes, é falar depois, é falar antes, não é falar depois, mas é falar movido pelo Espírito. Portanto, hoje você pode dizer, já eu sou curado. Você não precisa e não deve dizer, eu vou ser curado. Não, você vai dizer, eu sou curado. Você não vai dizer, eu serei abençoado. Você tem que dizer, eu sou abençoado. Sabe, você tem que dizer, eu sou abençoado. Aonde eu for, a bênção vai me perseguir. Aonde quer que eu esteja, a bênção vai me perseguir. Eu sou colocado por cabeça e não por cauda. Eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou bênção na vida das pessoas. Sabe, irmãos, a bênção do Senhor está sobre mim. Quando você anda confiado na palavra, naquilo que Deus falou para você, naquilo que você tem na palavra, movido pelo Espírito Santo, libere, fale, declare, diga. Sabe, nem todas as pessoas estão aptas para ouvir como Davi, lá naquele tempo, mas não se abale com isso. Tem uma história na Bíblia muito interessante, lá em Lucas, não precisa projetar, de 1 a 18, Lucas 1, de 1 a 18, que fala de um sacerdote. O nome dele é Zacarias, não é isso? Zacarias. E ele estava orando, diz que ele estava orando no templo, e pelo contexto, ele estava pedindo para ter um filho. E aí, de repente, aparece um anjo na frente dele. E o anjo diz, a sua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. E aí, Zacarias, em vez de falar, glória a Deus, aleluia, ele perguntou para o anjo, mas como é que vai ser isso? Eu já sou velho. Ele não falou que a esposa dele era velha. Guardou a vida da esposa, glória a Deus. Mas ele duvidou. Presta atenção, irmãos. Zacarias, ele agiu como muitos de nós às vezes agimos. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, às vezes você recebe uma profecia, e você fica em dúvida, porque você fica pensando, mas como que vai acontecer isso? Como que eu vou prosperar, se eu não sei, se eu não tenho nem o primário completo, o ginásio completo, é o fundamental agora, né? Sabe, irmãos, não interessa como, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que vai fazer o impossível acontecer. E aí, sabe o que o anjo fez? Irmãos, a graça é tão poderosa na vida do cristão, que o anjo falou, ó, a partir de agora você vai ficar mudo, até o seu filho nascer. Sabe para quê? Para não atrapalhar a bênção. Para não atrapalhar a bênção. Presta atenção. Ele duvidou. E aí o anjo falou, você vai ficar mudo, vai ficar calado, miserável, para você não atrapalhar a bênção. Mas aí você vê lá no versículo 28, a história de uma outra mulher. De uma mulher também, de Maria, que recebeu também a visita de um anjo, falando a mesma coisa, que ela ia ter um filho. Só que ela fez muito diferente de Zacarias. Como que foi? Esse aqui eu queria projetar no versículo 28, Lucas 28, 1, 28. Diga aleluia. Fala amém, que eu vou beber mais água. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande
será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja só, irmãos, ela não estava duvidando aqui, ela só estava querendo saber como é que podia, como é que seria possível isso. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti. Aí o anjo começa a explicar: o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Essa aqui é o filho de Zacarias. Vai lá. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe, irmãos, tudo que Deus faz, antes Ele libera uma palavra. Tudo que Deus faz, antes Ele libera uma palavra. E por isso que tudo na nossa vida tem que ser antecedido de uma palavra. E o Deus te deu a mesma forma de agir na sua vida e na minha vida. Tudo é liberado e começa depois de uma palavra. Uma palavra, irmão, uma palavra. Sabe, Deus não usa coisas para fazer milagres, Ele usa palavra. Ele faz pela palavra. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas doenças. Essa é a afirmação de Deus. Qual é a nossa resposta? Que se cumpra em mim a sua palavra. Eu sou curado, que se cumpra em mim a sua palavra. A palavra diz que Ele levou, que eu já fui enriquecido em todas as coisas. Qual é a resposta? Que se cumpra em mim a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Obrigado, Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Sabe, irmãos, continue falando, continue dizendo, continue afirmando, continue crendo, continue proclamando que se cumpra em mim a sua palavra. Você precisa dizer, continue falando. Projeta para mim Provérbios 18, 20. Aleluia. Ficar atento com o horário aqui, que hoje tem mais coisa no final, né? Do fruto da boca do coração se farta, do fruto da boca o coração se farta, do que se produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Sabe, irmãos, palavras são como sementes, eu já falei aqui. Elas não geram instantaneamente, elas não acontecem milagres do nada, mas cada vez que você fala, que você afirma, que você declara, você está mais perto do milagre. Você não está mais longe, você está mais perto. Cada vez que você repete, que você afirma, você está mais perto do seu milagre. Cada vez que você reclama, que você murmura, que você acha que não vai acontecer, você vai se afastando do seu milagre. Sabe, pastor, mas eu já falei, eu já declarei, mas nada está acontecendo. Irmãos, creia, cada vez que você declara a palavra de Deus, você está mais perto. Você continue falando, quando você menos esperar, algo poderoso da parte de Deus vai acontecer. Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer mais milagres.
mas o milagre depende de você falar, de você declarar, de você abrir a sua boca. Não fale para ser como já... Não, desculpa. Não fale que vai ser, fale que já é. Já sou próspero, eu já sou curado, eu já sou liberto. Amém, irmãos? Você crê nisso? Projeta para mim Salmo 35, 27. Tem muita gente que quando vai orar fala, se Deus quiser. Se Deus quiser não, irmãos, tem uma promessa da parte de Deus para você. Se tem uma promessa, Deus quer fazer isso na sua vida. Se for da vontade de Deus, não, Deus quer fazer um milagre na sua vida, não só na sua vida, mas através da sua vida. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre. Vamos falar de novo? E digam, e digam, e digam, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Irmão, presta atenção, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer, Deus tem prazer, Deus se alegra quando você prospera. Você não precisa ficar orando, pedindo para Deus, tentando convencer Deus que você precisa prosperar, porque a Bíblia, a palavra de Deus já disse que Ele tem prazer em ver os seus servos prosperarem. Põe lá Neemias 8:10. Aleluia. Diz-lhe mais: ide comer carne, gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Presta atenção, irmãos, isso aqui é um princípio muito importante. Tem muita gente conversando, as crianças eu sei que é normal, mas eu estou vendo adulto conversando. E o diabo quer roubar essa palavra de você. Deixa eu te falar, é a alegria de quem aqui que a palavra está dizendo? É sua? Não, é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Sabe, nós às vezes, quando queremos estar alegre, a gente fala esse versículo, a alegria do Senhor é a minha força. Não, mas não é a alegria sua, é a alegria dele. Mas eu quero te falar, Deus está alegre com você. Presta atenção, Deus já está alegre com você. Você fala, pastor, você não conhece minha vida. Você não conhece como eu estou aprontando. Mas quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê Cristo. E quando Ele vê Cristo, Ele se alegra. Ele olha para você e vê Cristo, Ele se alegra, Ele está satisfeito. E eu quero te falar, Deus está alegre com você. Você precisa ter consciência disso, porque isso vai te fortalecer. Quando você se sente fraco, quando você quer desistir, você precisa lembrar que Deus está alegre com você. Ele quer ver você prosperar, Ele quer ver você avançar. Não é apenas prosperar em dinheiro, é prosperar em todas as áreas. E você sai fortalecido. Isso é que te fortalece. Mas você tem que falar, tem que declarar. Sabe, irmãos, continua falando, não desista. Salmo 91, projeta para mim Salmo 91. Aleluia, o Senhor vai dar graça aqui para eu terminar. Pode passar mais para frente. Vocês conhecem, todo mundo conhece o que habita no Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele, pois, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. Pois o quê? Pois disseste, pois declaraste, pois falaste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Sabe, irmãos, o salmista aqui está dizendo assim: tudo isso que está aí para trás é porque eu falei, porque eu declarei, porque eu disse: o Senhor é o meu refúgio, eu fiz dele a minha morada, e por causa disso nenhuma praga vai chegar na minha tenda, por causa disso não serei abalado, porque disseste, porque declaraste. Sabe, irmão, continue dizendo assim. Você pode substituir isso para outras coisas. Você pode falar assim: o Senhor é a minha luz, eu fiz do Altíssimo a minha sabedoria, por isso não me faltará direção todos os dias da minha vida. Tem gente que vive dizendo que não sabe o que fazer, para onde ir. Você precisa declarar. Você fala e o Senhor se torna aquilo que você precisa. Sabe, irmãos, o próprio Senhor Jesus agia assim. Antes de ele fazer um milagre, ele declarava uma palavra. Lembra lá quando ele foi visitar Lázaro que estava morto? Antes de ele falar para Lázaro se levantar, o que ele disse? Eu sou a ressurreição. E aí ele disse para Lázaro: levanta e anda. Mas primeiro ele declarou algo, ele declarou uma verdade. Quando ele encontrou com aquele cego de nascença, e antes dele orar pelo cego, ele falou o quê? Eu sou a luz do mundo. E aí ele declarou, e o cego voltou a enxergar. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Antes de Deus fazer qualquer coisa, uma palavra tem que ser liberada. Uma palavra tem que ser liberada. Agora, se você fica olhando para as suas circunstâncias, e fica, você já viu, tem gente que quando vai orar parece repórter. Deus abençoa fulano de tal, ele está passando fome. Senhor, vê como ele está sofrendo. Senhor, aí termina a oração, amém. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não vê? Deus está vendo a sua, mas Ele espera que você tenha fé, que você creia na palavra que Ele diz, e que você faça como Ele fez, porque tudo que Deus fez foi através da palavra. Começou o mundo Ele dizendo: haja luz, e houve luz. Sabe, um menino perguntou para um pastor, chegou um menino esperto, ele falou: pastor, como que Deus disse que haja luz no primeiro dia, e só no terceiro ou no quarto, que o sol, que Ele criou o sol? Que luz é essa? Aí o pastor respondeu: olha, eu não sei, até porque as coisas de Deus nós não precisamos entender, eu só sei que tinha luz. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos tentando entender, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Eu estou com câncer aqui, terminal, como que Ele vai fazer? Porque já está, o médico já declarou, já deu a sentença, eu só tenho alguns dias de vida. Não interessa como Deus vai fazer, interessa o que a palavra dele diz, que Ele diz que todas as enfermidades já foram levadas na cruz, e eu sou curado. Sou curado. Oh, Jesus! Sabe, irmãos, o povo de Israel, eles estavam andando no deserto, e eles chegaram num lugar que chamava Refidim. E quando chegaram lá, as águas, não tinha água, eles estavam com sede. E aí Deus chega para Moisés e fala: ó, bate na rocha que vai sair água. E isso, na verdade, foi logo no começo desse povo estar ali entrando no deserto, provavelmente 6 meses depois que eles estavam andando no deserto. E aí ele bate na rocha e sai água. Só que o povo, não vou contar a história aqui, não é o meu objetivo, e eles ficam 39 anos rodando no deserto, e depois de 39 anos eles passam de novo no mesmo lugar, a mesma rocha estava lá, só que dessa vez Deus falou para Moisés: fale a rocha,
fale à rocha. Sabe por quê, irmãos? Existe aqui, entre esses dois tempos, foram dois momentos. Esses dois momentos, uma diferença de 40 anos praticamente entre um e outro. Isso aponta para a velha aliança e para a nova aliança. Na velha aliança, alguma coisa precisava ser feita. Deus fazia milagres, Deus fazia coisas, mas era resultado de algo que você tinha que fazer. Você tinha que sacrificar um cordeiro, você tinha que ser obediente. Então, pela sua obediência, as coisas aconteciam. Então, ele tinha que fazer alguma coisa. Moisés teve que bater na rocha, mas agora não. Agora, essa nova fase, esse novo momento, aponta para a nova aliança. E na nova aliança, você não precisa mais fazer nada. Você só precisa falar. Você só precisa declarar. Você precisa crer no seu coração e abrir a sua boca e falar. Sabe, irmãos, às vezes fala, mas tem que falar, mas falar dá trabalho. Falar não é trabalho. Falar é a coisa mais fácil que tem no mundo. Diga-se, as mulheres têm facilidade para isso. Sabe, irmãos, a lei exigia obras. A lei exigia que o homem tinha que participar. Mas agora não, agora nós só temos que falar. Então presta atenção. Presta atenção. Deixa entrar na sua cabeça. É só falar. Você está prestando atenção? Não tem que fazer nada. É só falar. Vou falar aqui para o povo daqui. Irmão, presta atenção. É só falar. Então, em nome de Jesus, você não pode ser como aquela mulher que eu contei no começo da história aqui, no começo da pregação, que quando você chegar lá no céu e você for reclamar para Jesus, por que que você sofreu, por que que você não prosperou, por que que você não foi curado, por que que seu filho não te obedecia, por que que sua célula não multiplicava, ele vai falar, vai mostrar o quadro na parede, era só você falar. Presta atenção, irmão. Não tem motivo para nós não vivermos e não sermos canais de milagres aqui nessa terra. De você não ver milagres na sua vida e não ser canal de milagre na vida de outras pessoas. Sabe por que não tem acontecido mais milagres no nosso meio, Marcos? Porque o diabo tem cegado o nosso entendimento, tem colocado o seu olho focado no problema, em vez de focar na palavra. Mas me fala uma coisa, você que é da videira já há alguns anos, quantas vezes você já não ouviu, lá no curso de maturidade, por isso que é tão importante fazer o curso. Lá no curso de maturidade, Gustavo, a gente fala assim, se você está vendo alguma coisa, e aquilo está de acordo com a palavra, você continua vendo, mas se não está de acordo com a palavra, desconsidera. Aquilo é uma mentira, aquilo é uma ilusão. A verdade é a palavra. Sabe, irmãos, na nova aliança não tem condição humana, é só falar, só falar. Pastor, mas eu não consigo entender como que vai ser. Fala para ele é a rocha. Quando você falar, ele vai liberar a água. Ele vai liberar a água, são as bênçãos de Deus, são os milagres de Deus. Na verdade, ele é o próprio milagre, ele é a própria água, ele é a própria rocha, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o suprimento, ele é a cura, ele é aquele que vai mudar as circunstâncias da sua vida. Muita gente quer fazer algo, quer aprender algo, quer os 10 passos para fazer isso, quer os 5 para fazer aquilo. Te falar, irmãos, declare a palavra de Deus, conheça a palavra, porque se você não conhece a promessa, como que você vai declarar? Você percebe que ler a Bíblia não é uma obrigação, é uma necessidade. Você precisa conhecer, porque você precisa saber quais são os seus direitos, quais são, não é direito, é presente na verdade. Oh Deus, é o testamento que está pregado na parede, que te dá direito a uma riqueza, e você está lá, está vivendo miserável, sem dinheiro, com dor, e o testamento está lá na parede, e você não está desfrutando.
Na verdade, ele não está na sua parede, está dentro da sua gaveta, está cheio de pó. Ah, Jesus. Estava vendo um louvor americano esses dias que fala que as nossas Bíblias estão cheias de pó, mas os nossos iPhones são novinhos. Eu falei, forte isso. Sabe, irmãos, fale para ser, fale crendo que já é, Deus já está movendo, Deus já está fazendo. Ah, mas está doendo ainda. Ah, mas a minha conta está no negativo, está no vermelho ainda. Continue falando, continue declarando, continue profetizando. Vai acontecer, vai acontecer. Você está procurando emprego, parece que as portas estão fechadas, parece que nada está acontecendo. Apenas abra a sua boca, que o Espírito Santo vai fazer fluir aonde você menos espera. Oh, Jesus. Sabe, irmão, tem tanto milagre esperando por você. Tanto milagre esperando por você abrir a sua boca. Sabe, mas eu creio que a partir de hoje coisas malucas vão começar a acontecer no nosso meio. Milagres vão começar a pipocar. Vamos começar a viver algo poderoso da parte de Deus, porque os irmãos vão entender, eles vão começar a praticar isso. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo, só para encerrar. Às vezes, mesmo quando você está declarando, vem dúvidas na sua mente. Vem incredulidade no seu coração. Nesse momento, fica calado. Cala a boca. Cala a sua boca, fica só quieto, mas vai buscar o Senhor, vai se fortalecer no Senhor. Lembra que o Senhor tem alegria em ver você prosperando, lembra que o Senhor tem alegria em ver você sendo curado, lembra que o Senhor tem alegria em ver você se dando bem, e você vai se fortalecer e vai começar a falar de novo, e vai começar a profetizar de novo. Não deixa nada te abater. Sabe, irmão, quantos aqui já viveram milagres na sua vida? Sabe por que você viveu? Porque você falou. Talvez você não se lembre, mas você em algum momento falou, em algum momento você declarou. Sabe, irmãos, eles aconteceram porque você concordou, porque você não bateu na rocha, porque eu quero te falar, a rocha já foi ferida uma vez por todas, Jesus já pagou o preço, você não precisa mais fazer nada, porque já está tudo pago, já está tudo liberado, já está tudo consumado. Ele agora espera apenas que você fale. Fale, fale, fale. Quer chamar o louvor? Sabe, irmãos, eu louvo a Deus, porque 20 e tantos anos de cristão, e aí quando o pastor pede para preparar uma palavra, a gente vai lá e o Espírito Santo lembra de coisas simples, de coisas básicas, de coisas que às vezes nós, sei lá, eu não sei por que dá essa doideira nossa, quer dizer, saber eu sei, mas irmão, presta atenção, o que mais eu ouço na igreja é reclamação. Muda hoje essa chave, muda. Eu não sei se você sabe, nós somos viciados em reclamar. A carne, ela adora reclamar, a carne adora fofocar, a carne adora falar mal das pessoas. Mas muda essa chave. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser canal de transformação aqui nessa terra. Quando você olhar para o seu filho que está lá dando trabalho, não fica mais reclamando, não fica reforçando aquilo que ele já sabe e você já sabe. Sabe, eu me lembro do testemunho de um homem que eu vi uma vez. Salomão, ele era membro da banda daquele gordão, Tim Maia. E ele contava que ele usava muita droga. E ele chegava em casa, assim,
Todo dia ele chegava muito ruim. E disse que ele batia na porta. E disse que a mãe dele era uma irmã, a irmã do coque. Disse que ela botava a cabeça pela janela e falava: calma, profeta, eu já vou abrir a porta para você. E ele chegava bêbado, chegava bravo, e ela jamais abriu a boca para reclamar dele. Sabe, irmãos, aquele homem, quando eu ouvi o testemunho dele, ele é um pastor. Eu lembro também de um outro que era travesti, e o pai dele ia buscar ele na rua. O pai dele era um homem de Deus, ia buscar ele na rua. Muitos talvez já até devam ter ouvido falar desse homem. O pai dele ia buscar ele na rua, ele mal vestido, com os seios aparecendo. O pai dele ia lá, colocava a blusa sobre ele, levava ele para casa e dizia: você é um homem de Deus. E esse homem dava o testemunho em lágrimas, porque ele dizia assim: se eu pudesse pedir alguma coisa para Deus, eu só queria pedir para Ele mudar os princípios da natureza, e que Ele deixasse meu pai vir aqui para ver, porque meu pai morreu e não me viu convertido. Mas eu quero te falar, aqueles que têm sabedoria, aqueles que entendem que a palavra de Deus na sua boca é poderosa, eles não abrem a boca para reclamar, eles não abrem a boca para murmurar, mas eles abrem a boca para profetizar e declarar. E eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos ver milagres. O pastor Christian estava dizendo: quero receber a unção. Mas eu quero declarar, pastor Christian, que a igreja de São Miguel vai ser uma igreja abençoada. Vai ser uma igreja onde haverá muitas pessoas que vão ter riquezas. Lá não vai ter muito problema, porque igreja boa é a igreja que tem problema. Não vai ter problema de dinheiro, vai ter problemas de outros jeitos, mas dinheiro não vai ser problema. Marcão já estava me falando que ele já está voando. Aleluia. Quero que você fique de pé. Sabe, irmãos, quem tem aqui alguém que é parente seu, que não vem na igreja ainda? Bastante gente. Eu queria fazer uma oração. Deus colocou no meu coração uma oração específica para essas pessoas. Você hoje vai aprender, talvez você já faça isso, mas hoje, se você não faz, você vai recolher toda a semente estragada que você tem lançado, toda palavra te dizer que não tem jeito, que você não acredita mais, e você vai declarar: Ele é de Jesus, essa pessoa já é de Jesus, essa pessoa já é, Ele já está aqui na igreja. Eu não vejo ainda fisicamente aqui, mas no meu coração eu já vejo, e porque eu vejo no meu coração, já é. Em alguns meses, alguns dias, essas pessoas estão aqui. Eu quero declarar, Deus, que já na semana que vem nós veremos algumas pessoas já, porque Deus vai fazer isso só para mostrar para você que isso funciona. Bem, então faça isso. Agora comece a falar nominalmente o nome dessas pessoas. Mas se você tem alguma outra área da sua vida também, se você está doente, comece a declarar: eu sou curado. Se você é alguém que precisa prosperar, fala: eu já sou próspero em Cristo Jesus, o Senhor já liberou sobre mim. Começa a falar, irmão. Quero ouvir a sua voz profetizando, quero ouvir a sua voz declarando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que essas pessoas que estão sendo colocadas aqui nominalmente, todas elas já são do Senhor.